Olá, pessoal! E aí, vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Pega lá o teu livro de matemática, vamos estudar aí na página 78 e 79. Fiquem atentos, se liguem bastante atenção, preste bastante atenção para a gente conseguir fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Pegue lápis e borracha, acompanhe aqui comigo. Hoje nós vamos trabalhar sobre as figuras planas. Nós temos trabalhado sobre as figuras não planas. A diferença é, pessoal, figuras planas são aquelas que têm um único lado, né? Então nós temos aí, ó, que não ocupam espaço no ambiente. Nós temos o quadrado, o triângulo, o círculo, que mais? O retângulo, tá? Então são figuras geométricas planas, que têm apenas um plano, um nível. Tá? E trabalhamos sobre as figuras geométricas ou sólidos geométricos não planos. Figuras geométricas não planas, também chamadas de figuras espaciais ou sólidos geométricos. Estes aí, eles exercem eles ocupam espaço no ambiente, por isso que fala espaciais, porque eles ocupam espaço no ambiente, eles são tridimensionais, a gente pode ver de mais de um lado. Se eu olhar de um lado, eu vejo aqui, se eu virar do outro, eu vejo do outro, tá? Então, são as espaciais, aquelas que ocupam espaço no ambiente, ok? Então, vamos lá para ver a nossa atividade de hoje, trabalhar bastante, ok? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui, me colocar aqui nesse cantinho. Preste bastante atenção aí. Esse menino que a gente está vendo aí é o Rafael. O Rafael, ele vai pegar os sólidos geométricos e vai carimbar uma folha de papel com modelos dessas figuras. Então, ele pegou lá o sólido geométrico dele e vai carimbar, colocar lá no papel e deixar a marca. Então, ele vai pegar um sólido, né, um objeto no formato do sólido geométrico, vai passar lá na tinta e depois ele vai carimbar na folha. Esse que fica carimbado ali na folha tem mais de um lado? Não, só tem um lado, só ocupa um espaço, só ocupa uma dimensão, né? Só tem um lado, então ele vai se tornar ali uma figura plana, né? Ele está nivelado, não está ocupando espaço no ambiente. E aí a gente vai fazer o que, pessoal? Preste bastante atenção. Nós vamos ligar cada figura obtida ao modelo que pode ter sido usado para carimbar. Por exemplo, se eu pegar esse sólido geométrico aqui, ele é um cubo. Aí eu vou lá, passo tinta nele, carimbo. Se eu carimbar ele, qual dessas figuras aqui vão ser que podem ter sido carimbadas por essa primeira? Ah, professora, esse aqui, ó. Muito bem. Então, o cubo carimbou o quadrado. Qual dessas figuras acima que viria aqui carimbar esse triângulo? Então, você vai olhar qual delas você acha que carimbou o triângulo. Então, você vai fazer uma linha e ligar. Depois, nós temos lá o círculo, né? Ah, tem um círculo maior e um círculo menor. Então, qual que seria o círculo menor e qual que seria o círculo maior? E este retângulo, que figura lá, que objeto foi usado para carimbar o retângulo, tá? Então, prestem bastante atenção, porque não é difícil, é só você se ligar. As figuras obtidas por Rafael lembram figuras geométricas planas. A primeira aqui, qual é? O quadrado. A segunda, o triângulo, o retângulo e o círculo. Figuras geométricas planas. Ele pegou as figuras não planas, os sólidos geométricos, passou tinta, carimbou. Quando ele carimbou, ficou ali só um lado, só um nível. Então, ficou as figuras geométricas planas. Quadrado, triângulo, retângulo e círculo, tá, pessoal? Por exemplo, quando eu olho o círculo, que ele tá ali nivelado num plano só, é círculo. Quando eu olho ele, que tem o formato de uma bola, aí ele é uma esfera, ok? Nesse caso ali não foi a esfera, foram os outros que tem a base dele, né? Uma das faces, a base, tem o formato de círculo, tá bom? Agora,
Escreva o nome da figura geométrica plana que cada objeto abaixo lembra. Então, vamos prestar bem atenção. Esse aqui, se nós olharmos ele aqui, redondinho, num único plano. O nome dessa figura, qual figura? Nós estamos falando aí de figuras planas, tá? Essa primeira lembra um círculo, isso mesmo. Essa segunda aqui, o formato desse relógio, lembra qual figura plana? Lembra o retângulo ou o quadrado? E a última, né, o instrumentozinho aqui de tocar, ele lembra que figura? Lembra o triângulo, isso mesmo, tá bom, pessoal? Isso é tranquilo, só que assim, professora, parece uma coisa tão sem sentido. Sim, mas é uma coisa que vocês vão usar bastante em outras atividades. Então, é importante conhecer e reconhecer bem essas figuras. Vamos para a próxima página. Aqui, na questão 3. Felipe apoiou 2 embalagens em uma folha de papel sobre a mesa. Ele pegou 2 embalagens e colocou numa folha de papel. Contornou uma das suas partes e depois pintou o interior dessa figura. Então, ele foi lá, pegou as 2 figuras, contornou, né? E pintou. Observe. Deixa eu colocar aqui. As figuras que Felipe obteve são figuras planas. Observe. Essa primeira figura aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Se ela tem 5 lados, ela formou um pentágono, porque penta significa 5. Então, pentágono, 5 lados, tá? Essa aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 lados. Então, hexágono. Hex vem de 6. Hexágono, ágono, 6 lados, tá bom? Então, por que pentágono, professora? Porque tem 5 lados. Penta, de 5. Hexágono, por que hexágono? Porque tem 6 lados. Hexágono, tá? 6 lados, ok? Então, pentágono, 5 lados, hexágonos, 6 lados, tá? Você conhece objetos do dia a dia que lembram essas figuras? Converse aí com os colegas. Que pena, né, que a gente não pode conversar com os colegas. Mas vocês podem ver aí na casa de vocês. Tem algum objeto que vocês conhecem que tem essas figuras? Então, pesquisa aí na casa de vocês. Tem algum brinquedo, alguma caixinha de presente, enfim, tem algum objeto aí da casa de vocês que tem este formato, que tem aí 6 ou 5 lados? Aí vocês vão dizer, tá bom? Depois, na questão 4, observe as figuras e complete o quadro com a quantidade de cada uma. Então, nós vamos olhar as figuras aí. O retângulo. Quantos retângulos tem desenhados aí? Retângulos, a gente lembra que o retângulo, ele tem 4 lados, porém, 2 paralelos na horizontal e 2 paralelos na horizontal e 2 paralelos na vertical, tá? Na altura e na largura. Tem 4 lados, mas ele não é todos os lados do mesmo tamanho. Então, quantos retângulos tem aí? Então, vocês vão lá e vão contar. 1, 2, 3. Tem 3. Aí, vocês vão vir aqui e colocar 3. Depois, vocês vão contar quantos triângulos, quantos círculos, quantos pentágonos. Pentágonos, lembra que são aqueles que têm 5 lados. E quantos hexágonos, são aqueles que têm 6 lados. E aí, você vai montar essa tabelinha aí, colocando a quantidade que cada um aparece aí, tá bom? Bem tranquilo, espero que vocês exercitem bastante, aprendam bastante, que das próximas vezes que formos voltando aí nesses conteúdos, vocês já estão, ó, craques, tá bom? Grande beijo pra vocês, se tiverem alguma dúvida, é só chamar lá no privado, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã.